Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos nessa com as principais notícias do mundo do esporte nesta quinta-feira. Começo falando sobre a troca de provocações entre Neymar e Álvaro Gonzalez, que seguiu quente horas depois da decisão da Supercopa da França. O atacante do PSG e o zagueiro do Olympique de Marselha responderam um ao outro diretamente nas redes sociais durante a virada de quarta para quinta-feira. A partida marcou o reencontro entre o brasileiro e o espanhol. No início de setembro do ano passado, Neymar acusou Álvaro de cometer racismo e não hesitou em dar várias declarações contra o jogador nas redes sociais. Neymar começou as provocações ao mencionar o defensor do Olympique em um tweet. "Rei Álvaro, né?", disse ele, com uma foto sua celebrando o gol e a conquista da Supercopa da França. Álvaro Gonzalez retrucou com uma imagem de uma disputa entre os dois durante o jogo, em que aparece agarrando o brasileiro pela cabeça, complementada com a seguinte frase, abre aspas, "Meus pais me ensinaram a jogar o lixo fora. Vamos, Marselha, sempre", fecha aspas. O atacante respondeu com, abre aspas, e se esqueceu de como ganhar títulos, risos, fecha aspas. Os nervos seguem aflorados entre os dois então, que ficaram lá discutindo nas redes sociais na virada de quarta para quinta-feira, depois da conquista do Paris Saint-Germain da Supercopa da França. A discussão continuou inclusive com o Neymar dizendo que fez Álvaro famoso. Ontem o Corinthians entrou em campo, mas o Fluminense esqueceu de jogar bola. A maior goleada de todos os tempos do Timão para cima do tricolor carioca. Uma partida completamente dominada pelos paulistas. Conte comigo os gols do jogo, hein? Jô, Casares, Fagner, Matheus Vital e Luan. 5 pro Corinthians, 0 pro Fluminense. A equipe de Wagner Mancini ultrapassou o Santos e está a uma posição do Fluminense, que fecha o G7. A briga entre os três agora é pelo G8, que deve dar 2 vagas a mais para a Libertadores da América do ano que vem. Dos 3, apenas 2 vão conseguir essa vaga para a Libertadores de 2021. Esta foi a maior goleada que o Corinthians já impôs ao Fluminense em 113 partidas entre os clubes em toda a história. Até então, o placar mais elástico aplicado pela equipe paulista sobre o tricolor era um 5-2 em um amistoso em 41, no Pacaembu. O jogo desta noite vira também a maior goleada do confronto, recorde que pertencia a um 5-1 do Fluminense no Rio-São Paulo de 1959, no Maracanã. Ficou feio pro Fluminense num jogo muito ruim do tricolor, que mais uma vez foi comandado à beira do campo por Ailton, visto que o Marcão ainda se recupera da Covid-19. Outro paulista que se destacou ontem foi o Santos. Se tivesse acordado nesta quinta-feira, depois de ter adormecido em março de 2020, quando o Santos ainda estreava com o Gesualdo Ferreira e lidava com muito sofrimento na Libertadores, você acreditaria que o time, agora comandado por Cuca, está na final da competição mais importante do continente? Pois é, santista, aconteceu. Nesta quarta, é bom explicar para você que pode ter chegado de surpresa por aqui. O Santos, após muita desconfiança e só 4% de chance, venceu o Boca por 3-0 na Vila Belmiro e se classificou para a final da Libertadores. Em uma noite impecável, jogou tudo que sabe e atropelou mais um concorrente, como já havia feito com o Grêmio nas quartas de final da competição. O Santos não deixou o Boca respirar, venceu com tranquilidade em um grande jogo na Vila e carimbou seu passaporte para o Maracanã. Uma coisa é certa, o título da Libertadores de 2020 fica no Brasil e fica em São Paulo. Agora basta saber se com o Palmeiras ou com o Santos. Lembrando que a disputa acontece no Rio de Janeiro, no próximo dia 30. Muito bem, me despeço falando hoje sobre o Cruzeiro. A derrota para o Oeste, lanterna da Série B em casa, mostra que a Raposa tem problemas demais em campo. Mas o entorno desse jogo, seja antes ou depois dele, é muito mais assustador. Nada até agora dá indícios de que a temporada de 2021 será melhor que foi a de 2020. A fala de Rafael Sobis após a partida é sintomática de que os problemas no Cruzeiro atual, gerido por Sérgio Santos Rodrigues, vão muito além das 4 linhas. Abre aspas, os jogadores que estão aqui são heróis,
porque tem muita coisa acontecendo. É muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda de 10% do que está acontecendo, fecha aspas, disse Rafael Sobis. O presidente, já há algum tempo, não fala com o torcedor nas chamadas lives do presidente. E em relação ao prazo para pagamento das verbas trabalhistas em atraso, não sinalizou nada ao elenco. A opinião pública também espera por essa resposta, mas oferecer pelo menos uma expectativa de pagamento aos funcionários é preponderante. Os jogadores não estão satisfeitos com essa postura. Não por acaso, como protesto, deixaram de se concentrar na Toca da Raposa para a partida com o Oeste. Hoje, são 2 meses e meio de salários em aberto, além do 13º salário, sem nenhuma previsão de pagamento. Outro problema é a relação de Luiz Felipe Scolari com a diretoria, que também estaria desgastada. A situação no Cruzeiro não é nada simples, o que preocupa o torcedor, inclusive, sobre o que vai ser esta segunda temporada na segunda divisão. Será que o Cruzeiro vai de novo passar perrengue e ter dificuldades de subir para a Série A? A derrota em casa para o Lanterna Oeste, que já está praticamente rebaixado à terceira divisão, é um fator que acentua essa preocupação. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, com muito mais aqui no nosso Papo de Esporte. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM em todas as plataformas.